Oi, o meu nome é Matheus e eu quero fazer o meu próprio teclado eletrônico. O objetivo vai ser postar uma série de vídeos aqui no YouTube mostrando o passo a passo do desenvolvimento de um teclado, do começo ao fim. Na verdade, eu já desenvolvi esse teclado, o que eu vou fazer aqui é só revisitar os passos para mostrar o processo de desenvolvimento. Eu vou fazer desse jeito porque assim eu evito cometer os erros que eu já cometi durante o processo original. E além disso, eu também devo conseguir postar esses vídeos com mais frequência. O plano é postar todo domingo, às 9 da manhã. Agora, dito isso, por onde nós começamos? Calma, eu juro que esse é um vídeo sobre um projeto de eletrônica onde eu vou desenvolver um teclado. Mas é que eu quero ir por partes, e agora é a primeira parte. A Yamaha no Brasil costuma ser lembrada pelas suas motos, mas essa aí é a Yamaha Motors. A Yamaha mesmo é uma fabricante de instrumentos musicais que existe desde o século XVIII. E olha só, se você abrir agora o site deles aí no seu navegador, você vai ver que esse site é só sobre instrumentos, sem nenhuma menção a motores e motos. Você vai encontrar pianos, teclados, guitarras, instrumentos de sopro e instrumentos de corda. Se eu não estou enganado, eles são inclusive o maior fabricante de instrumentos musicais do mundo. Acontece que nos anos 80 a Yamaha começou a desenvolver sintetizadores musicais, que são chips eletrônicos. Perceba que estão chegando a algum lugar. Esses chips têm a capacidade de imitar instrumentos da vida real ou até criar tons que não existem na vida real. Basicamente o começo da música eletrônica. A partir daí, toda uma nova era do desenvolvimento de música começou. É a era do desenvolvimento de músicas com sintetizadores, música eletrônica. Esses chips que a Yamaha fabrica, ela fabrica para usar nos próprios teclados, mas ela também terceiriza, ela fabrica esses chips para serem usados em outros lugares. Muitos teclados e produtos surgiram a partir da fabricação desses chips sintetizadores musicais da Yamaha e de outras empresas. Ainda no início dos anos 80, a empresa lançou o YM3526, um chip sintetizador capaz de sintetizar vários tons e que ficou conhecido como OPL, Operador Tipo L. E nesse momento talvez seja uma boa ideia eu avisar, eu não necessariamente entendo muito sobre sintetização musical, sintetizadores e no geral música. Então se você me perguntar o que é um operador do tipo L, eu só posso te responder, não sei. Eu sou o que é conhecido como hobbyista de eletrônica. O meu objetivo é sempre aprender o mínimo que eu preciso para fazer o meu projeto dar certo. Então eu não realmente tenho um conhecimento aprofundado no assunto, até porque eu não sou formado na área de eletrônica, de forma alguma. Eu só gosto muito do assunto e quero desenvolver um produto usando isso. Esse canal tem essa primeira série que é sobre eletrônica, mas no geral eu gosto muito de tecnologia, então no futuro a gente pode ver séries também só com código, só com programação. Mas no momento, vamos voltar para o assunto sintetizadores. De qualquer forma, o chip sobre o qual eu quero falar não é esse, é o próximo. A Yamaha lançou um sucessor para esse chip porque o sucesso desse chip foi notável. A Yamaha lançou então o OPL2, que é o YM3812. Lançado em 1985, ele ganhou muita notoriedade. Ele ficou bem mais famoso que o seu irmão mais velho e acabou sendo usado em vários projetos. Por exemplo, em vários teclados da Yamaha esse chip foi usado, mas não só para isso. Esse chip também foi usado em uma placa de som. Antigamente, computadores precisavam de placas de som para conseguir reproduzir sons minimamente complexos. E esse chip, o OPL2, era usado em uma dessas placas. Esse chip acabou sendo usado na placa Ed-Lib e também na Sound Blaster, que eram placas da época muito populares, principalmente em quem queria jogar no computador, porque sem uma placa de som ficava difícil de reproduzir jogos com uma qualidade de som boa. Então, não só precisava-se de placas de vídeo, mas precisava-se também de placas de som. E o OPL2 era muito usado para esse propósito. Mas era inclusive mais complicado do que isso, porque não necessariamente todo jogo era compatível com a Ed-Lib. Então não necessariamente porque você instalou a placa de som o jogo vai soar melhor. Era uma confusão muito maior do que existe hoje em dia. Vão por mim, hoje em dia as coisas são muito mais fáceis. Bom, o OPL2 deixou a sua marca na história. Atualmente ele não é mais fabricado, mas porque ele foi muito usado durante muito tempo, existe muita documentação na internet sobre como ele funciona exatamente. E é por isso que eu escolhi ele, o OPL2, como coração do meu teclado.
Ele não é mais fabricado pela Yamaha, mas você ainda pode encontrar ele no eBay e no AliExpress. Muito provavelmente esse chip ele é encontrado em lixões eletrônicos, removidos da placa, a marcação possivelmente é recolocada lá e os pinos são reendireitados para poder ser vendido de novo. De fato, o lixo eletrônico pode ter muito valor intrínseco nele, se você souber procurar pelos componentes certos. É por isso que na China é bem popular essa prática de literalmente comprar lixo eletrônico e então procurar nele componentes que possam ser valiosos para então restaurar e revender. Revender para pessoas como eu, que estão interessadas em fazer projetos pessoais ou estão interessadas em consertar componentes antigos que precisam desses chips antigos para funcionar. Eu encontrei esse chip por R$ 2,73 no AliExpress. Tá ali, ó. Bom, na verdade eu comprei vários, por precaução, mas agora que eu tenho esse chip, a pergunta que fica é: como é que eu uso ele? Quando se trata de eletrônica, a resposta para essa pergunta é quase sempre a mesma: datasheet. O datasheet é como um manual que descreve aquele chip, ensinando para que serve cada um dos pininhos dele e também ensinando como é que usa ele. Na maior parte das vezes, você vai ser capaz de achar um datasheet só pesquisando pelo código do chip, nesse caso é o YM3812, e então seguido de datasheet no Google. E com esse aqui não foi diferente, eu consegui achar ele bem fácil. Como eu disse, tem muita documentação e projetos usando esse chip na internet, então eu não esperava que fosse ser difícil mesmo. Agora, com esse documento em mãos, o jeito é ler e reler para aprender o máximo possível antes de começar a desenvolver qualquer coisa sobre como esse chip funciona. Como eu disse, eu não entendo muito sobre sintetização musical, mas eu entendi o suficiente para conseguir fazer esse chip funcionar. Mesmo que eu não entenda a parte do que significa operadores, modulador de frequência, etc., o que importa para mim, no momento, é como, por cima, de forma abstrata, esse chip funciona. Por exemplo, eu preciso saber para que serve cada um dos pinos desse chip. E para minha sorte, eu não vou precisar me preocupar em aprender como esse chip funciona em termos de sintetização, porque eu achei uma solução muito boa para esse problema específico. Mas quando for a hora eu falo sobre ela. Agora, vamos ao que interessa. Deixa eu mostrar como funciona esse carinha. A primeira página do datasheet se dedica a resumir o que esse chip faz e quais são suas funções. Isso é comum em qualquer datasheet. O OPL2 utiliza modulação de frequência para criar sons melodiosos e possui ritmos bem próximos aos dos instrumentos reais. Olha, sobre isso a gente ainda vai ver, tá? Mas eu já adianto que não é bem assim. Funções: sistema de geração de sons realistas, produção simultânea de 9 tons. Isso é muito importante. 9 tons simultâneos significa que esse chip é capaz de reproduzir 9 notas musicais de uma vez. Então, se eu estou montando um teclado, eu sei que eu vou ser capaz de apertar 9 teclas de uma vez e o chip vai reproduzir todas. Ok, na próxima página vem o layout e o nome dos pinos. Tá vendo essa marcação no topo? Ela indica esse chanfro no chip real. Dessa forma você sabe qual é a orientação correta para olhar para o chip quando for identificar os pinos. O nome que usamos para esse tipo de figura que mostra o layout e o nome dos pinos de um chip é pinout. Então sempre que você precisar saber apenas como é a disposição dos pinos de um componente, você pode pesquisar o nome do componente seguido do pinout. Você deve ser capaz de achar imagens no Google Imagens mesmo, mostrando quais são os pinos e os nomes deles. De cara, só olhando isso aqui, já dá para identificar algumas coisas. São 24 pinos, 12 de cada lado. O primeiro pino é o VSS. Esse é o pino de alimentação positivo. Já lá embaixo fica o GND, ou Ground. Esse é o pino de alimentação negativo. Bom, com isso já sabemos como alimentar o chip. 5 volts positivos no pino 1 e o negativo vai no pino 12. Uma convenção nessas figuras de pinout é que NC significa Not Connected, ou seja, pinos que não servem para nada. São 4 nesse chip e eles são lá só para que o chip se encaixe em um padrão de 24 pinos, que foi escolhido para o projeto e as máquinas conseguem fabricar. Então os que sobram você só desconsidera e não conecta nada, certo? Logo embaixo temos as informações de que essa é a visão de cima do chip, nos moldes DIP24 e SOAP24. O DIP significa Dual Inline Package, ou seja, pinos disponíveis em 2 linhas alinhadas. Essa é a versão que temos, mas existe também a versão SOAP, que significa Small Outline Pack,
que é um formato parecido, mas seus pinos não atravessam a placa, eles só encostam nela. E você faz a soldagem desse jeito mesmo. Chamamos isso de Surface Mounted, ou seja, montagem em superfície. Por fim, na página, vem o Block Diagram, que mostra de forma abstrata como o chip é internamente. Mas isso aqui não vai ser relevante para a gente. Próxima página. Aqui a gente começa a aprender como é que usa o chip. Começando pela descrição dos pinos que vimos na página anterior, o pino M é o de clock, vamos precisar fornecer um clock de 3.58 MHz para que esse chip funcione corretamente. Isso pode soar complicado, mas você vai ver que vai ser bem simples fornecer esse clock para o chip. Em seguida vem os pinos SY e SH, que são os clocks para comunicação com o conversor digital para analógico. O que acontece é que essa saída de som desse chip aqui é digital e, portanto, não dá para simplesmente escutar usando um fone. Precisamos primeiro converter esse sinal digital para sinal analógico. Vamos ver isso mais para frente nessa série. Os pinos D0 a D7 são muito importantes. Eles servem para comunicação com o chip, ou seja, por esses pinos que controlamos o chip em si. São 8 pinos no total e não é coincidência que um byte tem 8 bits. De fato, esses pinos servem para comunicar 1 byte por vez com o chip. Se o pino estiver com tensão 5 volts, que a gente chama de high, para o chip isso significa 1. Se estiver com 0 volts, o que significa low, para o chip isso significa 0. Então nós temos o 0 e o 1, que são os bits que precisamos para uma comunicação digital. Repetimos isso pelos 8 pinos e assim nós temos 8 bits, que formam 1 byte. Em seguida vem os pinos de controle e comunicação. CS é o chip select. Esses traços em cima dele significam que a lógica está invertida. High, 5 volts, significa desligado e low, 0 volts, significa ativado. Então se 0 volts forem aplicados nesse pino, o chip entende que deve ficar esperto para receber comandos. Se 5 volts, por outro lado, forem aplicados, então o chip entende que ele deve ignorar qualquer comando vindo do barramento. Barramentos são essas linhas de comunicação que vão até os pinos, D0 até D7. RD é o pino de read. Ele também tem lógica invertida. Low significa que eu quero ler dados do chip. E high significa que eu não quero ler. No caso desse projeto, eu não pretendo ler os dados do chip em nenhum momento, apenas escrever. Portanto, eu vou sempre manter esse pino em high, ou seja, desativado. WR significa write. Esse sim é um pino útil, porque eu pretendo escrever no chip e enviar comandos. De fato, ele também tem lógica invertida. Por fim, vem o A0, que desse grupo é o único que não tem lógica invertida, ou seja, o high significa mesmo ativar e low significa mesmo desativar. Esse pino indica para o chip se no momento eu quero mandar para ele um endereço de memória ou uma informação para gravar na memória. O que acontece é que a forma como esse chip funciona é por registradores configuráveis. No total, são 246 bytes de memória disponível e, dependendo do que você guardar em cada um desses bytes, o chip entende como deve se comportar e gerar seus sons. Mas não se preocupe que a gente vai chegar nessa parte. Logo em seguida vem a tabela que indica o que eu devo colocar em cada pino, dependendo do que eu quero fazer, onde 1 significa high e 0 significa low. Em todo caso, eu devo manter o chip select em low, ou seja, ativado, para poder me comunicar com o chip. Se ele estiver desativado, o chip vai simplesmente ignorar o que eu estiver falando para ele. As duas primeiras linhas da tabela são as únicas que importam para mim. Escrever no chip, escrever o endereço do byte que eu quero gravar na memória do chip, ou escrever o byte em si no endereço que já tenha sido selecionado antes. Em ambos os casos, read deve estar desativado, ou seja, ele deve estar em high, e write precisa estar ativado. O que muda é só o A0, que deve estar em low para escrever o endereço e em high para escrever os dados do endereço. Por fim, na página vem os demais pinos sendo descritos. IRQ é o sinal de interrupção que o chip emite, mas para esse projeto é inútil, então eu vou só ignorar ele. IC é o sinal de reset, que faz o chip reiniciar. Esse sim vai ser útil no futuro. Precisamos cuidar também que a lógica desse pino também é invertida, então eu preciso manter ele sempre em high, que significa desativado. E quando eu quiser reiniciar o chip, eu coloco ele em low. MO é o Master Output. Ele vai para o conversor digital para analógico, porque ele é a saída de som digital do chip. VCC e GND são os pinos de alimentação que a gente já conhece. Tá, em seguida o datasheet me explica como as funções do chip trabalham. Como eu disse, eu não entendo muito bem modulação de frequência, mas eu consigo tirar algumas informações importantes daqui.
Logo no início, ele me disse que é capaz de produzir 9 vozes simultâneas. Vimos isso lá na primeira página. O controle operado por software faz o OPL2 adequado para sistemas de som para computadores e jogos, e de fato ele foi usado muito em placas como a Sound Blaster para jogos. Em seguida temos 8 partes que compõem o funcionamento do OPL. Dessas, a mais importante é a primeira, a lista de registradores. Esses registradores formam aqueles 246 bytes de memória. A terceira função citada também é interessante. Ela fala sobre a capacidade de criar envelopes. Todo som consiste de uma onda sonora. Essa onda pode ser representada graficamente da forma como já estamos acostumados a ver em aulas de matemática. Nesse gráfico temos 2 eixos, x e y. No eixo x vai ser o tempo. Já no eixo y a gente vai representar a pressão do ar. À medida que o tempo, eixo x, progride, a pressão do ar muda. E os nossos ouvidos conseguem perceber essa mudança na forma de som. Acontece que na música usa-se muito esse conceito de envelope. Um envelope é um conjunto de 4 mudanças aplicáveis a uma onda. São elas attack, decay, sustain e release. Cada uma dessas mudanças aplicáveis altera uma parte do pulso de uma onda sonora. Imagine uma onda sonora emitida por 1 segundo. Durante esse tempo, vários pulsos, picos e quedas acontecem. Agora, divida essa onda em notas musicais. Cada nota está devidamente posicionada. E às vezes, podemos ter notas tocadas próximas umas das outras ou até ao mesmo tempo. Um envelope se aplica não à onda toda, ao longo de 1 segundo, mas em cada nota, modificando suas características das 4 formas. Attack é o que vem primeiro. Essa modificação altera quanto tempo leva para que a onda atinja seu pico máximo. Quanto maior o attack, mais rápido a onda cresce até seu pico. Em seguida vem o decay. O que ele faz é indicar o tempo que leva para a nota ir do seu pico até o seu volume estável, onde ela vai se manter. Em seguida vem o sustain. Ela determina por quanto tempo a nota musical deve se manter antes de começar a diminuir o seu volume até desaparecer. O sustain acaba indicando quanto tempo a nota vai em si durar. Por fim vem o 4º elemento, o release, que determina o quão rápido uma nota diminui seu volume até acabar. Quanto maior, mais aos poucos a nota vai embora. Por outro lado, se for 0, a nota acaba do nada sem diminuir o seu volume antes. Ok, fecha parênteses. De volta ao datasheet. Na página 5 temos a informação das quais os registradores controlam o que, e na página 6 temos algumas tabelas com informações elétricas. Por exemplo, nenhum pino pode chegar a mais de 7 volts. E o chip só consegue funcionar a no máximo 70 graus, mas recomenda-se que a voltagem não passe de 5.5 volts e nem abaixo de 4.5 volts. Na página 7 tem mais uma tabela indicando de forma mais detalhada a posição de cada registrador na memória. Olha só, lembra dos envelopes? Esses são os registradores que os controlam. Por exemplo, escrevendo 0111111 no endereço de memória 60, que é 90 em decimal, isso aqui está em hexadecimal, estaremos configurando o attack para 7, de no máximo 15. E o decay para 13, de no máximo 15. Em uma das vozes que estão sendo emitidas, uma das 9 vozes. Por fim, temos alguns diagramas de tempo que de fato precisamos levar em consideração porque eles indicam por quanto tempo cada pino deve ser mantido em high ou low para que um comando seja executado ou lido corretamente, além de indicar que pinos devem ser mexidos antes e quais vêm depois, para a correta operação do chip. Mas vamos nos preocupar com isso mais para frente. A última página vem somente com algumas informações de como é o formato do chip e as notas de rodapé indicam o copyright, cópia proibida 1937. Eu imagino que esse datasheet não devia ser público, ele era só enviado para empresas que encomendassem remessas desse chip direto com a Yamaha. Mas agora é um pouco tarde para isso, né? Ok, então é assim que funciona, ao menos por cima, o coração do nosso projeto. Mas se você parar para pensar, não dá para simplesmente colocar teclas que, quando pressionadas, imediatamente vão fazer o chip funcionar. Na prática, a gente vai precisar de alguma coisa para usar como interface, alguma coisa que leia os inputs do teclado e então mande os comandos corretos para o chip. Nós temos um coração, vamos precisar de um cérebro. Nós vamos precisar desse carinha aqui.
É isso aí, o Arduino vai ser o cérebro desse projeto. Ele vai ser responsável por ler os inputs e também para enviar o output para o chip e controlar ele. Como o Arduino funciona com 5 volts, ele é perfeito para esse projeto, porque significa que nós vamos poder usar uma única fonte de energia de 5 volts para alimentar o Arduino e o OPL2. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, no próximo domingo, às 9 da manhã.